Continuando nossa aula, iremos falar sobre o momento de inércia, um conceito que é muito importante para nós podermos, na sequência, compreender o momento angular. Nós observamos nas aulas anteriores que as grandezas lineares, também chamadas de escalares no nosso caso, elas possuem um correspondente angular. Então, observe aí o deslocamento escalar ou deslocamento linear, que no caso corresponderia ao arco da circunferência. Ela tem uma contraparte que é o deslocamento angular, que corresponderia ao ângulo que foi percorrido. Da mesma maneira, a velocidade linear ou velocidade escalar, ela tem uma correspondente que a gente viu, que é a velocidade angular, definida até de maneira exatamente similar, né? Ela é a variação do ângulo, do deslocamento angular, pelo tempo. Bom, como seria de se esperar, a gente tem uma outra grandeza também relacionada, que é a aceleração angular. Se você se lembra bem, a gente tinha a nossa aceleração linear, ou simplesmente aceleração, né, quando a gente falava anteriormente, que ela era a razão entre a velocidade, a variação da velocidade, pela variação do tempo. Então você define a aceleração angular de uma maneira análoga, que ela é a razão entre a variação da velocidade angular e do tempo em que essa variação ocorre. Então observe que interessante, da mesma forma como ocorre nas grandezas lineares. Um corpo que tem uma velocidade angular constante, ele vai, a cada intervalo de tempo, percorrer o mesmo ângulo, certo? Então se o corpo tem uma velocidade angular de π radianos por segundo, a cada segundo ele percorre um ângulo de π. Agora, se esse corpo ele tem uma aceleração, então essa velocidade angular ela vai aumentando a cada tempo que passa. Então cada vez ele se movimenta, ele gira mais rápido. É essa a ideia. Então o que nós faremos agora será deduzir de onde vem o conceito de momento de inércia, para tentar deixar essa grandeza um pouco menos abstrata. Mas para isso, vai ser importante que a gente relembre o importante conceito de energia cinética. Então, se você se lembra bem, a energia ela pode tomar várias formas. Nós temos a energia cinética, a energia potencial, a energia elástica, energia nuclear. E a energia cinética, como o próprio nome sugere, ela está associada ao movimento do corpo. Cinético seria justamente essa ideia, a ideia de movimento. Então, você pode definir a energia cinética como a energia que o corpo tem por estar em movimento, beleza? E a grandeza, a medida, né, dessa energia cinética seria mv ao quadrado sobre 2. Então observe que essa é uma expressão interessante. Ela te diz o quê? Que a energia de movimento de um corpo, ela depende diretamente da massa. Então, se um corpo tiver uma massa 2 vezes maior do que o outro e ambos estiverem se movendo à mesma velocidade, significa que o corpo de massa maior tem uma energia cinética 2 vezes maior. Agora, observe também que a energia cinética ela depende do quadrado da velocidade. Então, se você pegar dois corpos idênticos e um se mover a uma velocidade 2 vezes maior do que o outro, a energia cinética dele não vai ser 2 vezes, mas sim 4 vezes maior do que a energia cinética do outro. Essa energia cinética às vezes é chamada de energia cinética translacional. Lembra lá da geografia, do movimento de translação e rotação? A translação é sair de um ponto e ir para outro. Então, justamente por estar associada exatamente a essa ideia de um movimento linear, beleza? Embora não necessariamente, como você vê no nosso caso, aí você tem uma curva. Mas nós temos uma outra energia, que é o que nós, a princípio, iremos ver depois, que é o que às vezes é chamada de energia cinética rotacional, que seria a energia cinética que estaria associada à energia que o corpo tem por estar rodando, beleza? E essas duas energias, na verdade, elas podem ser vistas até de forma independente. Se você imaginar, por exemplo, uma tampinha de garrafa, por exemplo, descendo uma rampinha, ela vai estar se movimentando para frente, ou na verdade para baixo, né?
e ao mesmo tempo ela vai estar rodando. Então você poderia pensar que ela tem uma energia pelo fato de estar se movimentando e pelo fato de estar rodando ao mesmo tempo. Então seria o somatório dessas duas energias. Então vamos tentar definir o que a gente chama de energia cinética no movimento de rotação, ou energia cinética rotacional. Na figura aí nós temos dois corpos. Nós temos uma circunferência, uma chapa circular aí, que está sendo vista por cima, e nós temos uma chapa retangular aí, vista de perspectiva, beleza? Ambas possuem uma velocidade angular ômega, estão rodando no sentido anti-horário, e indicado aí na setinha nós temos o eixo de rotação. Então é o eixo em torno do qual ela roda, beleza? Vai ser sempre importante nós sabermos qual é o eixo de rotação e também sabermos qual que é a forma do corpo que nós estamos tratando. Talvez você já tenha visto aqueles desenhos pontilhados ou aquelas televisões mais antigas onde você consegue ver os pixels que formam a imagem, certo? Por que eu estou falando isso? Porque acredito que você concorde que eu poderia pensar em qualquer corpo como sendo, na verdade, um amontoado de um monte de pontinhos, beleza? Então, se você imaginar, por exemplo, essa circunferência aí, você pode imaginar que, na verdade, ela é formada por, sei lá, milhões, milhares de pequenos pontinhos, beleza? Que quando se juntar todos, a princípio você teria circunferência. Então, qual vai ser a nossa ideia? Nós queremos calcular a energia cinética desses corpos aí. Só que qual que é o problema? Eu ficaria tentado a utilizar a expressão que eu conheço, energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Só que esse corpo ele não está se movimentando todo bonitinho com uma determinada velocidade para um lado. Na verdade, ele está girando em torno de um determinado eixo. Então, se eu tentasse aplicar essa fórmula, eu teria um primeiro problema. Se você se lembrar bem das nossas discussões anteriores, a gente tinha visto que cada ponto desse corpo ele tem uma determinada velocidade, lembra? Quanto mais distante o ponto do corpo está do centro do corpo, do eixo de rotação, maior essa velocidade. Então a pergunta seria, qual que é a velocidade desse corpo? Qual que é a velocidade que eu vou utilizar aí? Quer dizer, não tem uma resposta para isso, certo? Por quê? Porque cada ponto desse corpo tem uma determinada velocidade. Então observa que ficou complicado porque eu não posso falar de uma energia cinética desse corpo utilizando mv ao quadrado sobre 2 apenas, porque eu não sei qual é a velocidade do corpo. Na verdade, ele não tem uma velocidade, cada ponto tem uma velocidade. Mas é por isso que eu falei da questão dos pontinhos, que se eu perceber que esse corpo, na verdade, é um acumulado de vários pontinhos, cada pontinho desse, se for um pontinho muito pequenininho, ele vai estar a uma determinada distância do corpo, e para esse ponto eu posso dizer que a energia cinética dele é a massa dele vezes a velocidade dele ao quadrado dividido por 2. E qual que vai ser a energia cinética do corpo? Vai ser a soma de todos esses pontinhos, beleza? Então olha só, a energia cinética dessa circunferência ou dessa chapa retangular aí vai ser a massa de um pontinho, que eu chamei, por exemplo, de M1, vezes a velocidade desse pontinho ao quadrado, V1, dividido por 2, mais a massa de outro pontinho, vezes a velocidade desse outro pontinho, dividido por 2, e assim por diante. Você vê que eu coloquei o somatório aí, coloquei os 3 pontos, quer dizer, quantos pontinhos for necessário. Beleza? For 1 milhão, 1 bilhão, não interessa. É o somatório de todos eles, com as suas massas respectivas, com as suas velocidades. A única imposição que a gente faz é que esse pontinho seja muito pequeno, beleza? Porque aí eu posso falar exatamente de uma velocidade dele, certo? Lógico que você pode estar se preocupando. Como eu vou fazer uma soma de, sei lá, 1 bilhão de pontinhos, beleza? Não precisa se preocupar com isso. Primeiro eu te garanto que tem como isso ser feito, certo? A gente utiliza uma ferramenta que chama cálculo. Na verdade, uma integral nesse caso. Mas isso não é importante para você.
o que é importante nesse caso é o conceito. É o conceito que na verdade seria essa soma desses, mesmo que fossem infinitos pontinhos. Beleza? Então é isso que eu quero que você compreenda. É uma soma desses pontinhos. Essa velocidade aí, o V1, V2, V3, é a velocidade escalar do corpo, ou a velocidade linear do corpo, não, desculpa, do pontinho em questão. E você lembra que a gente acabou de ver que a velocidade ela é igual a ômega-r, beleza? Onde ômega é a velocidade angular. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso substituir essa expressão ômega-r em cada uma dessas velocidades. E se eu fizer isso, o que que eu vou obter? Eu vou obter isso aqui, ó. Então observa que o R eu coloquei R1, R2, R3, por quê? Porque a posição do corpo, que é esse R, ele é diferente para cada um desses pontos, beleza? Mas, se você se lembra bem, a velocidade angular ômega, ela é a mesma. Lembra que a gente discutiu? Ele é um corpo rígido, né? Então, cada ponto dele se tem a mesma velocidade angular, beleza? Colocando em evidência como a velocidade angular é a mesma, eu obtenho uma expressão dessa forma. Ó, então aí essa energia cinética aí, ela é 1/2, aí abre parênteses, desse somatório, a gente chama isso aí de somatório, de m1 r1 ao quadrado, mais m2 r2 ao quadrado, mais m3 r3 ao quadrado, mais aí até o número de pontinhos que esse corpo for formado, vezes uma velocidade angular ao quadrado que é a mesma para todos. Agora, observa essa grandeza entre parênteses, na verdade esse somatório é enorme. Eu vou chamar isso tudo aí de I, beleza? I, então, é igual a M1, R1 ao quadrado, mais M2, R2 ao quadrado, isso tudo aí é I. Quanto que dá isso? Sei lá, beleza? Não me interessa. Mas isso aí é o I. E o que que é esse I? Esse I é o nosso momento de inércia, beleza? E quando eu substituo, olha a expressão que eu fico. C é igual a 1/2 de I ômega ao quadrado. Isso é o que a gente chama de energia cinética de rotação. Então observe que agora eu consigo saber qual que é a energia cinética desse corpo aí através dessa expressão, certo? E observe, olha que interessante. Olha que interessante, compara essa grandeza energia cinética de rotação com aquela outra energia cinética lá, na verdade que a gente até utilizou para poder deduzir essa, que é a energia cinética de translação ou linear nesse sentido. Você vê que é basicamente a mesma coisa se você substituir pelas grandezas relacionadas, certo? Então, qual que seria, de certa maneira, o sujeito que está relacionado à velocidade escalar? A velocidade angular, beleza? Então, um é V, o outro é ômega. Qual que é, então, o sujeito que está relacionado à massa, que seria a grandeza linear, vamos colocar assim? É o momento de inércia. Beleza? Então, o momento de inércia, qual que é a interpretação dele? Ele é como se fosse a massa, vamos colocar assim, no movimento de rotação. E isso tem consequências importantes. Na verdade, você pode estender várias das considerações que você fez para a energia cinética translacional para esse caso. Por exemplo, suponha que eu tenho uma roda e eu quero girar ela com uma velocidade 2 vezes maior, uma velocidade angular, né? 2 vezes maior. Bom, pela própria expressão aí, eu vejo que a energia cinética rotacional dela vai ser 4 vezes maior, beleza? Outra coisa que eu vejo, quanto maior for o momento de inércia dela, maior vai ser a energia cinética dela para uma determinada velocidade, certo? Então você vê que é exatamente a mesma análise que a gente fez para a energia cinética translacional, até mesmo porque a expressão é a mesma se você substituir as grandezas que estão relacionadas. Como eu disse, o momento de inércia ele é dado por essa fórmula complicada aí, e você não precisa saber em calcular isso, em como calcular isso a partir dessa fórmula. Não é importante para você, mas é importante você compreender alguns conceitos. O primeiro conceito é que
O momento de inércia, ele depende totalmente da forma do corpo, certo? Lembra que o momento de inércia é uma soma dessa grandeza aí sobre todos os pontinhos que formam o corpo. Então, os pontinhos que formam o corpo da circunferência ali vão ser diferentes daqueles que formam daquela chapa retangular. Eles vão estar a distâncias diferentes quando você somar todos, beleza? Vão ser em números diferentes, tudo. Então, a princípio, a forma do corpo ela vai influenciar em quanto vale esse momento de inércia. Uma outra consideração importante em ambos os casos aí da figura, a gente colocou o eixo de rotação no centro. Só que isso não precisa de maneira nenhuma ser assim, certo? Esse sujeito pode estar rodando pela beirada, pode estar rodando por um furo em qualquer outro local dele. E observa que, dependendo de onde está o eixo de rotação, o momento de inércia é diferente também. Por quê? Porque ao mudar o eixo de rotação, eu modifico cada uma daquelas distâncias ali. Vê que aquele R1, R2, R3, aquilo dali é a distância até o eixo de rotação. Então, se o eixo de rotação muda, muda a distância. Entendido? E aí, quando eu faço essa soma toda pode mudar tudo. Então, resumindo, é importante lembrar, o momento de inércia ele está associado à forma do corpo e ao eixo de rotação. Essas duas coisas podem modificar o momento de inércia. Beleza? Então, apenas para você ter uma ideia, nessa figura aí você tem um momento de inércia, aquela fórmula, né, M1, R1 ao quadrado, tudo, que foi calculado, aquela soma foi feita através de cálculo, isso não é importante como foi feito, mas ela foi feita e está aí o valor para todos esses corpos. Então, apenas para você ver como que as coisas se modificam. Então, no A aí, por exemplo, você tem uma barra delgada onde o eixo está pelo centro. Então, essa barra está girando pelo centro aí. E você vê que o momento de inércia dela é 1 sobre 12, massa, que é no caso a massa dessa barra aí, vezes o comprimento dela ao quadrado. Agora, olha que se eu mudo o eixo de rotação e coloco ele, por exemplo, numa das pontas, o momento de inércia se modifica. O momento de inércia agora é 1/3 de ml ao quadrado. Então, se te perguntar qual é mais fácil girar, se é girar essa barra aí pelo centro ou pela beirada, você vê que é mais fácil girar ela pelo centro, certo? Por quê? Porque o momento de inércia é menor, e se ele é menor, a energia cinética é menor. Então, você tem que fornecer menos energia para o corpo para ele poder girar. E naturalmente, se você comparar, por exemplo, a A, que é uma barra delgada rodando pelo centro, por uma placa retangular, que é a C, que também está rodando pelo centro, então o eixo de rotação estaria no mesmo local, mas a forma dos corpos é totalmente diferente. Você vê que o momento de inércia é diferente. Embora também tenha 1 sobre 12 aí, você vê que um é L ao quadrado e o outro é A ao quadrado mais B ao quadrado, que são as dimensões do corpo. Então, só você comparar também com a esfera maciça, 2/5 de mr ao quadrado, você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depende tanto da forma quanto do eixo de rotação. Beleza?